Agora o Gabriel Trevisan, da Sungrow, vem para cá. Integração de estação solarmétrica em sistema de monitoramento. Vem para cá, Gabriel. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho de um tema relativo aqui ao painel, né, de a gente ter essa... como a gente maximizar a instalação que a gente já tem. E um dos pontos que a gente vai falar é essa parte da instalação, da integração com a plataforma, né, com dados solarimétricos. Mas primeiro eu gostaria de falar um pouquinho o que é Sungrow, talvez o pessoal esteja chegando agora. Então, deixa só meu passador funcionar. Eu acho que ainda não está na apresentação. Opa, agora foi. Opa, agora sim. Então, pessoal, falar um pouquinho aqui da Sungrow, tá? Acho que o passador ainda... agora sim. Beleza. Então, quem que é a Sungrow, né? Aqui, falar um pouquinho do que a gente é, o que a gente faz, né? Ela já é uma empresa que ela já está aqui no mercado há muito tempo, desde 2007, né? E é uma das maiores empresas do mundo, no geral. A gente consegue ver, separei aqui uma fotinho da nossa linha de produção, a gente consegue ver ela altamente mecanizada, né? Industrializada de ponta. A gente tem aqui uma produção, talvez esteja um pouco ruim de ver, mas de 100 gigawatts por ano, que a gente consegue atender, tá? E também na parte de storage, a gente tem esse segmento com uma produção muito alta por ano também. A Sungrow, ela está em vários países do mundo, ela tem a sua sede na China e, além disso, ela tem uma presença global muito marcante, né? Então, a gente tem aqui no Brasil, a gente tem em toda a região aqui do Latam, a América do Norte, a Ásia, etc., né? É uma empresa que ela cresceu 40%, né, a cada ano, desde do início dela aqui em 2010, que a gente está trazendo os dados aqui, tá? Em relação à receita anual e também no embarque de inversores, tá? Então, eu vou passar um pouco rapidamente, só para a gente dar uma introdução. No Brasil, a gente começou aqui com 10 megas em 2017 e em 2021 a gente já chegou em 3,7 GB entregue, tá? Vou falar um pouco do nosso portfólio. Então, a Sungrow, ela trata desde os inversores centrais até os strings residenciais, então passando por uma gama grande de potência, de tecnologias. Então, é uma empresa que a gente traz essas tecnologias das grandes empresas, dos grandes projetos, e eles caem aqui dentro da nossa parte residencial, industrial, comercial, tá? Então, é uma empresa bem focada em a gente trazer sempre o melhor, sempre o que tem de mais novo, né? Isso aqui, só para trazer para vocês, caso vocês tenham interesse em procurar nossos projetos, nossos distribuidores, isso aqui é a nossa linha nova que está para sair, tá? É mais para passar uma introdução mesmo. Bom, então, do que eu queria falar hoje? A gente tem alguns casos em que a gente tem um contrato de geração, quando a gente faz com o cliente. E é sempre uma questão meio perigosa que a gente tem de saber exatamente quanto que a gente vai gerar no ano. A gente tem que supor com algumas médias históricas, com alguns dados já do passado, algumas médias que nem sempre elas refletem o que a gente tem exatamente na nossa usina. A gente tem alguns casos em que a gente tem danos em módulos, em usinas muito grandes, a gente tem dificuldade de saber exatamente onde que a gente está tendo esse problema. A gente tem também alguns casos onde a gente tem um sombreamento imprevisto, uma obra nova que aconteceu, uma árvore, alguma coisa assim. Então, qual que é uma das formas que a gente tem da gente saber, de fato, o que acontece na nossa usina, né? Um desses pontos é a gente integrar uma estação solarimétrica dentro do nosso sistema de monitoramento e a gente conseguir enxergar exatamente o que está chegando de radiação no nosso sistema, tá? E quais são... aqui eu trouxe uma célula de referência da Sunmeter só como referência para vocês entenderem mais ou menos do que eu estou falando, né? E qual que é o problema, na verdade? Sempre que a gente fala disso, a gente tem, primeiro ponto, um monitoramento separado. Então, a gente quer enxergar o que a gente está gerando e a gente não consegue ver junto com a estação solarimétrica. Os dados eles não se comunicam dentro da mesma plataforma. A gente tem
Utilização do logger com modo escravo. Então, o que quer dizer? A gente tem que colocar uma inteligência separada que vai acessar o logger, que vai acessar também a estação solarimétrica. Então, a gente vai precisar de um sistema de comunicação mais complexo para a gente lidar com esse problema. Ou então, a gente tem também uma dificuldade de integração. Então, quando a gente está ali em campo, às vezes, nem sempre as coisas acontecem da forma prevista, né? Então, pensando nesse ponto, o que a gente consegue trazer para vocês, né? A gente consegue trazer a integração da estação solarimétrica dentro do próprio logger da Sungrow. Então, o que acontece? Vou mostrar aqui daqui a pouquinho como que fica a conexão dele, mas são 3 entradas ou saídas de comunicação independentes. A gente consegue setar taxas diferentes, paridades diferentes. Então, ele consegue fazer esse monitoramento com o inversor e também com outros dispositivos integrados ali. A gente já tem uma lista de equipamentos que funcionam no nosso dispositivo, mas a gente também tem uma possibilidade de integração de dispositivos externos. Então, a gente consegue fazer esse mapeamento ali diretamente no sistema de monitoramento. Então, é muito mais fácil, muito mais prático do que a gente, de fato, construir um código do zero, né? E aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês, como que fica no gráfico. Então, caso vocês queiram, por exemplo, mostrar para o cliente de vocês, falar, olha, realmente a gente teve uma insolação baixa nesse período, ou então realmente o nosso inversor não está performando, ou então a instalação está com problema, a gente já consegue ver de uma maneira bem visual, bem prática, dentro do próprio sistema de monitoramento, tá? Então aqui, esse aqui é o nosso Logger 1000, tá? A gente usa ele geralmente dentro das plantas comerciais. O que eu tinha comentado são as entradas RS485 aqui no cantinho, aqui embaixo. Não sei se talvez fique fácil de ver aí. Mas aqui você consegue ligar até 3 tipos de dispositivos diferentes. Então, no total, são 30 dispositivos. Mas imagina, por exemplo, que você tem uma estação solarimétrica ali se comunicando a 19.200 balde, né? E o nosso inversor funcionando a 9.600. Como que a gente faz para integrar? A gente consegue colocar cada uma delas em portas diferentes. Daí a gente fala, bom, mas e se eu já tiver um sistema escada e eu quiser incluir esses dados no meu sistema? Não tem problema. Uma dessas portas a gente pode colocar em modo escravo e a gente pedir o acesso para o logger. Então a gente faz a requisição por ali. Então é um sistema bem flexível que vai funcionar em várias situações diferentes. Além da estação solarimétrica, a gente também consegue incluir um medidor nele, tá? Tanto em RS485 quanto em Ethernet, então isso facilita bastante a nossa vida no geral, tá? É um logger bem robusto nessa questão. Além disso, a gente vai conseguir também acessar esse logger de uma forma remota. Então, todas as configurações que a gente consegue fazer no local, dentro da própria rede, a gente consegue fazer pela plataforma de monitoramento, sem que a gente tenha que instalar uma VPN, sem que a gente tenha que deixar um computador ligado ali o tempo todo, a gente consegue fazer isso de forma remota, tá? Então, como eu citei, a gente tem as 3 portas RS485 independentes, a gente tem uma entrada para parada de emergência, então caso a gente queira fazer algum tipo de manutenção no sistema no geral, a gente consegue colocar aqui a entrada de emergência e parar todos os inversores de uma vez, ou então a gente incluir, por exemplo, um gerador a diesel, a gente consegue fazer por aqui também. A gente tem entradas analógicas, então se a gente quiser fazer controle de potência, por exemplo, com um medidor analógico, a gente consegue fazer isso. A gente tem a possibilidade de trabalhar com Modbus RTU e TCP, tá? Então, isso aqui é mais ou menos o que a gente está prevendo de aplicação. Então, o Logger 1000 aqui, a gente tem um medidor, a gente tem a estação solarimétrica, a gente tem inversores com binary box aqui, todos eles ligados na internet, no iSolar Cloud. O iSolar Cloud ele permite também, além do acesso, a atualização remota, atualização automática, de forma que vocês consigam ter o equipamento sempre monitorado e sempre atualizado o tempo todo. Tá? Então, esse é um ponto interessante que talvez ele não seja uma coisa que a gente tenha ouvido muito. Como que uma comunicação melhor, uma comunicação um pouco mais robusta, consegue permitir que a gente tenha um sistema, no geral, né, mais eficiente e com acesso do pós-venda melhor, com mais agilidade em caso de problemas, ou então que permita a formação de um relatório que a gente possa passar para o cliente também no final das contas, né? Então, é uma ferramenta que ajuda bastante
dentro desse contexto no geral, como integrador ou até como administrador da própria planta. Tá bom? Bom, para integração no Logger, como eu comentei, né, a gente pode fazer essa integração para dispositivos de terceiros. Então, caso o Logger ele não esteja dentro da nossa lista, a gente consegue aqui, pelo próprio endereçamento aqui do mapeamento do Modbus, a gente consegue fazer alteração no próprio sistema de monitoramento. Né? A gente escolhe aqui qual tipo de registrador que a gente está usando, qual que é o coeficiente de correção que a gente está usando. Então, a gente sabe que alguns sensores eles vão ter ali, eles não vão estar de 1 para 1, a gente consegue já configurar isso no próprio Logger para ele já chegar com as informações corretas, tá? Bom, então a gente, concluindo, né, como eu já comentei, a gente tem essa facilidade, a gente tem menos incertezas nesses contratos de geração, a gente não precisa colocar uma margem muito grande, a gente não precisa depender de sorte, né, ou então que a gente tenha anos sempre típicos, a gente consegue trabalhar um pouco melhor com incerteza, trazendo mais informação dentro do nosso sistema, tá? Bom, gente, eu acabei correndo um pouquinho para a gente ficar dentro do horário, são 10 minutinhos só que eu tinha para apresentar a empresa para vocês e a solução. Agradeço bastante a atenção de todos vocês. Obrigado, hein?